Fala que a gente tá ao vivo lá e começar a live. Boa noite, pessoal. Para quem for entrando aí, daqui 2, 3 minutos a gente inicia, tá? Então dá tempo de vocês pegarem uma água, pegarem um chá e conseguirem acompanhar a live. Vou tentar começar pontualmente, assim como a gente começou a live anterior, e aí depois a gente vai dando sequência. Hoje, ao final da live, então, Marlon, Raul, todos que já entraram aí, eu tenho uma surpresa bem bacana, mas só quem está lá no grupo vai ficar sabendo. Então, se vocês não estiverem no grupo ainda, finalizando a live, vai lá no meu perfil, clica no link que está na bio, tem acho que 2 ou 3 links lá, clica no link da mentoria, tá? Vocês vão cair no grupo do WhatsApp, e aquele grupo é um grupo que está recebendo algumas informações secretas que mais tarde eu conto um pouco mais. Então, podem ir chegando, dá mais algum tempo aqui até de fato começar a nossa live de hoje, live número 3. Lembrando que são 6 lives. Bora, Igor. Lembrando que são 6 lives. Live de hoje sobre critérios de retorno ao esporte. Esse é um tema bastante debatido dentro do contexto científico e do contexto clínico, prático, do ambiente esportivo também. Vou aguardar mais um pouco aí, a gente já começa até para respeitar todos vocês que estão aqui no horário comigo. Tá, até, né, para quem já estiver aí, depois eu vou dar uma olhada aqui no chat e nas perguntas possíveis. Se tiver alguma pergunta referente a critério de alta, podem deixar aqui que a gente em breve responde e pode até debater sobre. Bom, bora lá. Vamos começando pontualmente às 20h20. Critérios de retorno ao esporte após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Tá aí um tema bastante interessante. Se eu só ajeitar aqui, tá metade da tela. Acho que foi. Vamos lá, critérios de retorno ao esporte após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Live número 3. Para quem está chegando agora, eu vou dar o mesmo recado que eu dei alguns minutos atrás. Ponto importante, hein? Se você ainda não está no grupo da mentoria, na primeira turma do Clube do LCA, acabando a live, você vai lá no meu perfil, vai clicar em um dos links que está lá na bio e você vai direto no grupo do WhatsApp. Lá no link está escrito Mentoria Clube do LCA. Por quê? Porque logo depois da live, alguns minutos depois, eu vou esperar você entrar lá no grupo
eu vou colocar uma informação lá naquele grupo, lá na nossa comunidade, que só quem está lá dentro vai saber. Porque ao final eu vou lançar aqui a mentoria e vai ter algo muito especial, mas só para quem está lá no grupo, beleza? Vamos lá, por que estudar critérios de retorno ao esporte? Eu sempre gosto de questionar, né? Por quê? Porque afinal de contas a gente utilizar testes, utilizar de questionários, ficar esperando algum tempo para esse indivíduo retornar ao esporte. A base para isso nada mais é do que segurança. Vamos pensar o seguinte: rompi o LCA, fiz a cirurgia do LCA, comecei a tratar uma lesão de ligamento cruzado anterior, uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Passo 9 meses em cima de uma maca, fazendo a estimulação do quadríceps, e aí então estou liberado. Thiago, tapinha nas costas, tá pronto, pode retornar ao esporte. Olha, não sei se tem um filme muito antigo, não sei se vocês vão lembrar, se vocês já viram esse filme, que o padrasto, né, ele quer ensinar o enteado dele a nadar. O enteado dele é uma criança, tem uns 8, 9 anos. Ele pega a criança pela camisa e joga no lago. A criança então começa a nadar. É mais ou menos isso. A gente pega um indivíduo totalmente despreparado e fala para ele, ó, você está pronto, pode jogar seu futebol, pode jogar seu vôlei, pode retornar ao seu esporte. Mariana, você está pedindo para participar? Não sei se você clicou errado ou se é um pedido de fato. Tá? Só depois se pronuncia aqui nos comentários. Vamos lá. E aí então começou-se a perceber que esses indivíduos têm uma alta reincidência da lesão ou que muitas vezes não conseguem de fato retornar ao esporte. Seja porque eles não conseguem retornar à mesma modalidade. Então o indivíduo que jogava futebol não quer mais jogar futebol. Ele agora vai participar de corrida, vai fazer ciclismo, vai fazer uma caminhada. Então isso é um problema porque o indivíduo não consegue retornar à performance anterior. E além disso, esse indivíduo, além de não retornar à performance, ele não retorna ao esporte. Então o que acontece? Eu até gravei um vídeo recentemente falando em algumas porcentagens. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de atletas de elite, eu estou falando de elite mesmo, atletas da NFL, atletas da NBA, atletas de futebol profissional de elite, em torno de 17% não retornam ao mesmo nível, ou seja, não retornam ao mesmo desempenho que tinham antes da lesão. 17%. Quando a gente vai para indivíduos recreacionais, eu, por exemplo, ou amador, eu, por exemplo, essa taxa é ainda maior. Essa taxa chega a quase 50%. E aí varia aí de um estudo para outro, né? 40%, 35%, 45%. Vai depender um pouco da literatura que a gente escolher. Mas essa taxa chega até 60%, até 50% de não retorno ao esporte ou não retorno às atividades. E aí é um ponto importante, a gente começa a se questionar por que esse cara não retornou ao esporte. Obviamente, a gente vai ter aí como majoritariamente alguns sintomas. Dor no joelho, falta de força, falta de função, dificuldade de mudar de direção. E aí, de forma secundária, a gente tem um ponto interessante, que é a cinesiofobia. Cinésio é movimento, fobia é medo. Thiago, o que é esse trem de cinesiofobia? Cinesiofobia, medo de se movimentar. Ah, o cara é um atleta, então ele tem esse medo de se movimentar? Não necessariamente, mas o que acontece? Ele perde muito a confiança dele de retornar ao esporte. Se o cara rompeu o LCA com um choque, com um trauma com outro atleta, ele vai ter medo de dividir uma bola com esse atleta. Se o cara rompeu o LCA depois de saltar de um bloqueio no vôlei, ele às vezes vai ter medo de saltar mais no bloqueio do vôlei e vai automaticamente reduzir essa performance. Então a cinesiofobia, o medo de movimentar, o medo de fazer o gesto que pode causar lesão, o medo de lesionar novamente, é o segundo fato, aliás, é o segundo motivo que faz com que os indivíduos não retornem ao esporte ou não retornem às suas atividades ou não consigam desempenhar tão bem o seu esporte. E aí é um problema. E eu falo bastante de cinesiofobia. Por quê? Porque o meu doutorado estou fazendo dentro da psicologia do esporte. Eu estou estudando muito
a influência da psicologia nas lesões e o quanto que as lesões acarretam na psicologia do atleta, nas questões mentais do atleta, melhor dizendo. E aí eu trago muito isso. E aliás, cinesiofobia, cada vez mais a gente tem visto aspectos psicológicos pensando no retorno ao esporte. Não à toa, depois eu vou citar um questionário que é muito útil para isso. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: ao final da noite, aliás, ao final da live, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp a nossa mentoria do Clube do LCA para você se inscrever, mas só para quem está no grupo. Eu só vou abrir para o restante do pessoal a partir de sábado. E aí eu não garanto que haja mais vagas, porque é uma mentoria, não é um curso online, é uma mentoria, é algo face to face, é algo individual também, muito além de um curso onde eu abro lá o carrinho e não me preocupo muito com o que vocês vão achar ou com o que vocês vão ter de absorção de conteúdo, tá bom? E a cinesiofobia é um dos pontos que eu toco muito nessa mentoria. Por quê? Porque eu trago estratégias para a gente reduzir a cinesiofobia desse indivíduo, ou seja, para a gente deixar esse indivíduo mais confiante possível para retornar ao seu esporte. E o retorno ao esporte, ele é algo que começa lá no dia 1 da fisioterapia. Ele começa lá no pré-operatório desse cara. Por quê? Passo a passo, fase a fase, a gente vai estimular esse indivíduo a quê? A um estímulo progressivo ao movimento, a um estímulo progressivo a um pouquinho de risco de vez em quando, a um ambiente mais caótico na fase final da reabilitação e a muito o quê? Muita educação sobre ele. Por quê? Esse cara precisa entender qual que vai ser o passo a passo da reabilitação dele. Qual que vai ser a fase número 1? Qual que vai ser a fase número 2? Qual que é o principal objetivo no início? Qual que é o principal objetivo que a gente precisa atingir lá no 6º mês? Essas fases, esses ciclos durante o tratamento são fundamentais de passar para o indivíduo. Além dele melhorar essa relação paciente, né, o atleta e o terapeuta, o fisioterapeuta, ele vai melhorar muito a sua performance. No final ele vai ter meta, ele vai diminuir a sua ansiedade e ele vai automaticamente melhorar as suas questões mentais perante a lesão. Porque na fase inicial do atleta é muito difícil. Na fase inicial do pós-operatório, esse cara está muito ansioso, ele está com alguns sintomas um pouco mais deprimidos. Por quê? Ele está dependente. O atleta é geralmente aquele cara com vigor muito alto, ele é aquele cara totalmente independente. De repente ele tem uma lesão, fica dependente, fica usando muletas, não consegue tomar um banho direito. Esse cara precisa de, pelo menos, um pouco de educação de como vai ser as suas fases de tratamento. Por isso que eu divido a fase do tratamento em um macrociclo, e aí é importante a gente entender de periodização aqui. Macrociclo, ou seja, o que é periodização? Né? Periodização é quando eu traço uma linha do tempo com objetivo final, ou seja, eu tenho um período para trabalhar com uma meta final onde eu vou tentar atingir o meu ápice de performance naquele período. Dentro de uma reabilitação do LCA, essa periodização vai depender um pouco do indivíduo, mas vamos botar uma média aí de 9 a 12 meses, tá bom? Vamos botar uma média aí de 9 a 12 meses. Essa periodização, esse macrociclo, vamos botar 12 meses para ficar mais fácil? Esse macrociclo de 12 meses, o que a gente faz com ele? A gente divide ele em mesociclos, ou mediociclos, né? Se chamava mediociclo, porém, por geralmente ser um período correspondente a um mês, começou-se a utilizar o termo mesociclo. A gente pode dividir esse mesociclo com algumas outras fases, e é assim que eu divido a reabilitação do LCA com os objetivos chaves para aquele momento. E aí, a partir daquilo, traçar semana a semana qual que vai ser a evolução desse indivíduo. E a semana a gente chama de microciclo, para depois sim, eu ter na menor unidade possível da minha periodização a sessão de fisioterapia e lá no final a sessão de treino. Então é importante que a gente divida dessa forma. E assim que eu divido, assim que eu vou mostrar também lá na mentoria, semana a semana, sessão a sessão, tudo para a gente entender qual vai ser o melhor caminho para a gente chegar lá no final. Porque não dá para a gente pensar em retorno ao esporte do 6º, 9º mês de reabilitação se a gente não fez uma base bem feita aqui no início, tá bom? Por isso que eu disse, uma das primeiras frases que eu citei aqui, o retorno ao esporte começa no dia 1 da fisioterapia. Porque a gente vai traçar metas com esse indivíduo para que a gente consiga chegar lá nas melhores condições possíveis. Se a gente não montar uma base bem estruturada aqui,
se a gente não tiver um programa bem estruturado de tratamento, dificilmente a gente vai chegar no período que a gente deseja, aquele período que, bom, vamos lá, vão ser 10 meses de tratamento, vão ser 300 dias, então 300 dias no dia 300 você vai estar dessa forma. Será mesmo? Se eu não montei uma base boa aqui, dificilmente eu vou chegar lá no meu dia 300 com aquele objetivo que eu quero. Mas vamos lá, consegui ali passar aquelas primeiras fases, consegui passar por aqueles objetivos que eu tracei, eu vou ter agora o início do retorno ao esporte. Eu costumo dizer o seguinte, o retorno ao esporte é um processo. Da mesma forma como eu citei no início, para quem estava aqui no início viu. Olha só, você vai ficar 9 meses em uma maca, passou esse período, você está liberado. Não, retorno ao esporte ele é um processo. Onde passando ali, vou botar o sexto mês como um marco, tá? De maneira geral e de maneira média. Numa média aí, o sexto mês ele é um marco, por quê? Onde a gente tem algumas reavaliações, e a gente consegue com essas reavaliações direcionar o indivíduo para a fase de transição ou fase de retorno ao esporte, vamos chamar assim. E aí, o que eu preciso fazer nessa fase de retorno ao esporte? Novamente, retorno ao esporte é um processo. Aliás, eu coloquei ontem ou antes de ontem, não vou lembrar agora exatamente, eu acho que foi ontem, uma imagem aí que vocês viram e fiz inclusive uma enquete sobre a reabilitação do Neymar. Que imagem que eu coloquei? Essa é uma imagem bem clássica, de quando a gente pega alguns artigos de retorno ao esporte, elas nos trazem o seguinte: reabilitação e performance. A gente não consegue separar muito esses conjuntos, porque chega um momento que eles estão entrelaçados, que eles se unem. E o que a gente começa a fazer? Sexto mês, esse cara começa a ir para campo, geralmente. Eu começo a ir para campo com o sexto mês. Por quê? Fiz testes, esse cara está bem de força, esse cara está com bom controle de movimento, está com ausência de edema, está com ausência de dor, está com uma boa mobilidade. Opa, é hora da gente começar a estimular o trabalho on the field. É por isso que está aquele OTF, on the field, trabalho de campo. E aí eu vou começar o que no trabalho de campo? Vou começar fazendo com esse cara um pivô, vou começar com ele fazendo já uma mudança de direção, intensidade muito alta, vou começar a fazer com esse cara um trabalho para mano a mano, 1 contra 1? Não. O trabalho de campo, ele também é gradual, com exposição gradual do caos. Tá? E aquele vídeo que eu coloquei do Neymar, aquela votação que eu pedi para vocês fazerem ali, vocês puderam ver que ele está sozinho, né? É assim que a gente começa o trabalho de campo. O atleta sozinho. E vocês percebem que ele não está numa intensidade muito alta. É assim que a gente começa um trabalho de campo. Intensidade não muito alta. Trabalhos ainda em ciclos de mudança de direção antero-posterior, depois lateral e lateral-lateral. Aí depois sim a gente começa a estimular um pouco algumas angulações de mudança de direção. Aos poucos a gente começa a aumentar um pouco mais a distância desse período de corrida. E aos poucos a gente vai colocando mais caos para esse indivíduo. O que eu quero dizer com mais caos? E o caos, eu não preciso estimular só no campo, não. Dentro do contexto clínico, eu estimulo também. Coloque esse indivíduo para saltar. Coloque esse indivíduo para saltar, subindo junto comigo, como se fosse fazer uma cabeceada. Salta e eu empurro com ele lá em cima. Salta e aterriza com a perna. Então, o trabalho de clínica, o trabalho dentro do contexto de treinamento, não só de campo, ele vai ser importante também. E geralmente eu faço em paralelo. E aí, passando essa fase de começar a expor esse indivíduo ao ambiente de campo ou de quadra, né? Estou falando de campo aqui porque é um ambiente mais comum quando a gente pensa no futebol, um esporte mais popular. Mas vamos transpor isso também para o ambiente de quadra. Trabalhei um tempo com vôlei de quadra e é um ambiente também altamente fácil de você ir evoluindo dessa forma. Aos poucos eu vou aumentando intensidade, vou também aumentando o volume desse indivíduo, vou recondicionando ele. Recondicionando de uma forma que eu posso fazer, que eu posso fazer de formas diferentes. Posso fazer monocíclica, por exemplo, vai correr na esteira e vai fazer treino intervalado. É uma forma. Posso fazer treinos que envolvam mudança de direção desse indivíduo. É um treino que pode ser também treino mais intervalado, um treino um pouco mais funcional para a modalidade dele. E além disso, eu vou treinando um pouco o controle neuromuscular dele. Tá? Então são formas diferentes da gente trabalhar. Todas essas formas, tanto a parte de recondicionamento quanto a parte de controle neuromuscular,
eu vou entrar bem a fundo na mentoria do Clube do LCA, tá? Não percam mais tarde, entrem no grupo depois da live que vai ter uma surpresa muito especial por lá. Que a gente vai recondicionando esse atleta. Aliás, ele precisa ter um mínimo de condicionamento para começar a ir para campo. Tem um teste que eu utilizo, né, na esteira, peço para ele correr ali por 10 minutos a uma velocidade fixa, só para manter a qualidade de movimento e verificar o condicionamento dele. É uma forma. E aí, a partir disso, né, a partir da junção do teste de capacidade aeróbica dele e controle muscular, os rope tests, os exames de força, a gente consegue colocar ele agora em campo de maneira mais segura. E aí, depois de colocar ele em campo, a gente começa a estimular cada vez mais a intensidade desse indivíduo e recondicionar em campo, recondicionar em quadra. Por quê? O habitat natural, tá? É algo muito mais funcional para esse atleta. Deixa eu fazer uma pausa aqui, tomar uma água. E aí, esse cara, antes desse cara começar de fato a treinar, que é o próximo ciclo lá daquela imagem que eu mostrei para vocês, o RTT, o Return to Training, esse cara a gente precisa brincar com ele um pouco aqui e tornar o ambiente de campo um pouco mais caótico. Então o que eu vou começar a fazer com ele? Agora, se a gente tiver um apoio, obviamente, agora vamos fazer aqui um joguinho, 1 contra 1, mas só você vai atacar, eu vou defender. Então você tem que tirar de mim a bola e chutar. É uma forma. Depois eu começo a fazer o quê? Tempo de reação, trabalho de tempo de reação muito interessante nessa fase. Por quê? Posso estimular com cores, posso estimular com números, eu trabalho já a parte neurocognitiva dele. Trabalho bem interessante, já para um ambiente um pouco mais caótico, onde ele não tem tanto controle sobre a situação. Ele vai ter que reagir a um estímulo meu. E depois ele vai ter que me marcar, depois ele vai ter que correr atrás de mim, vai ter que reagir às minhas ações. Então são formas de a gente estimular ainda mais o ambiente caótico dele, antes de fato dele ir no RTT, no Return to Training. Aí esse cara começa a treinar novamente. E vamos pensar que é um trabalho de equipe, um esporte coletivo. Vamos pensar que ele é um atleta de vôlei, um atleta de futsal, ou um atleta de futebol. O que esse cara vai fazer primeiro? Ele vai começar participando de parte do treino. O que eu quero dizer com isso? Parte do aquecimento, do bobinho, mas ele não vai nem marcar, só vai jogar. Depois, tem um tipo de treinamento no futebol que é o mini-jogo, né? O mini-jogo tem distâncias do campo mais reduzido, o jogo reduzido, e tem diferentes distâncias dependendo do tipo de estímulo que você quer dar. Se você quer dar mais mudança de direção, se você quer dar mais aceleração, se você quer dar mais atividades de sprint, você pode começar a fazer esse tipo de trabalho. E aí o atleta vai começar a participar ali do jogo, como? Sem marcar, ele vai ser uma espécie de coringa. Aí aos poucos ele vai começar sendo marcado. E aí ele vai participar dessa parte do treino. Só que ele vai participar de uma parte, porque ele não está tão bem condicionado ainda. E à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais condicionado, vai participando de maior parte do treino, até que ele de fato, depois de estar participando de todo o treinamento com a equipe, ele consiga retornar ao esporte, consiga retornar de fato à competição. E o RTC, que tem lá naquela imagem, se vocês forem depois no meu perfil, vocês vão ver a última postagem que eu fiz, última ou penúltima é essa imagem, tá? ODF, on the field, essa transição entre o contexto de reabilitação e o contexto de performance. O ODF, on the field, ou seja, começar o trabalho de campo. A gente tem depois uma outra bolinha, uma outra sigla ali, que é o RTT, que é o Return to Training, retorno ao treino. E a gente vai ter depois o RTC, que é o Return to Competition, ou seja, o retorno à competição, retorno ao esporte. E a gente precisa deixar esse cara o mais confiante possível, porque lá, meu amigo, lá não vai ter jeito. Ele vai entrar na arena, ele vai entrar no jogo, e aí não tem amigo, né? Ele vai estar 100% no ambiente caótico. Se a gente não colocou cal suficiente dentro da reabilitação, esse cara não vai se dar tão bem no esporte. Não vai se dar tão bem, digamos, no retorno ao esporte. Olha só, Henrique Zen, grande Henrique, atleta do Brusque. A gente passei um período por lá, acho que a gente ficou uns 5 ou 6 meses tratando junto. E ele retornou depois, né, faz algum tempo que eu saí de lá, retornou
ao esporte, tá aí um cara para acompanhar, que tem com certeza um futuro muito legal dentro do futebol. Henrique, espero que você esteja de novo naquela performance anterior, que é justamente disso que eu vou falar agora. A gente tem o retorno à competição, só que esse cara volta a competir, mas ele não volta muito bem. E geralmente os estudos mostram que ele volta na outra temporada, quando a gente pensa em futebol. Ou seja, esse cara volta a competir, ele volta de fato ao esporte, ele volta a jogar, ele volta às competições, só que ele não está bem ainda. Então é aquele retorno que você olha, o cara voltou de cirurgia, mas não é mais o mesmo. Com certeza não é mais o mesmo. E o retorno à competição também é de forma muito gradual. Esse cara volta geralmente, vou pensar um pouco mais no futebol, que é onde a gente tem um pouco mais de estudos. Esse cara volta jogando 5 minutos, entrando no final de uma partida. Esse cara volta depois jogando 10 a 15 minutos, depois 20, depois 30, depois 45, até que ele consiga de fato retornar ao esporte e jogar 90 minutos. Essa é a forma mais segura quando a gente pensa no retorno ao esporte mais gradual. Para que ele consiga, depois desse RTC, do retorno à competição, ele consiga de fato retornar à performance anterior dele. Sendo que muitos atletas, infelizmente, muitos atletas acabam não retornando a essa performance anterior. Falei lá no início para vocês que 17% dos atletas de elite não retornam. E quando a gente pensa em atletas recreacionais, 40, 55, varia de um estudo para outro. Esse número de atletas, 45% de atletas, não retornam ao mesmo nível para a lesão. Isso que eu estou falando para vocês, guardem bem, isso que eu estou falando para vocês é o macro, é a base para fazer esse atleta de fato retornar ao esporte e retornar à sua performance anterior. É isso que eu faço de maneira gradual. Então, o retorno ao esporte, ele é um processo, não é algo que ocorre de repente. O retorno ao esporte começa no dia 1 de tratamento e vai até lá no 9º ou 10º mês, por isso que a gente divide em macrociclo, mesociclo, microciclo e sessão de treino. Sessões de treino muitas vezes, porque quando a gente pensa em clubes, a gente trabalha muitas vezes 10, 12 períodos por semana com o atleta e é muito legal porque a gente consegue periodizar das diferentes formas. Eu mostro inclusive algumas opções de periodizações dentro da mentoria para esse público. Mas vamos lá, esse cara está pronto, né? Vamos pensar no retorno aos treinos. A gente faz, dentro do contexto da fisioterapia, critérios de retorno ao esporte para ele antes dele retornar ao treino. Porque lá no treino a gente vai ter menos controle sobre o caos, já vai ser um ambiente um pouco caótico, que a gente precisa ter uma zona de segurança maior. Então, novamente frisando, para que são os critérios de retorno ao esporte? São para a gente reduzir o risco de uma segunda lesão e também para a gente permitir que o indivíduo retorne ao esporte com uma performance melhor, tá bom? Então, para a gente facilitar o retorno ao esporte dele e que ele não volte a ter uma segunda lesão. Por quê? Em torno de 20, vai variar um pouco de idade de estudos. 18, 20, mulheres um pouco mais, 25% desse público que rompeu o LCA, rompe de novo o LCA. Isso é uma margem muito grande. Então, quando a gente trabalha com essa segurança, o que a gente faz? A gente reduz essa margem. A gente reduz essa margem e a gente consegue trabalhar numa zona mais segura, cada vez mais para baixo, com reincidência de lesões de ligamento cruzado anterior. Tá bom? Vamos lá, de fato agora. Thiago, eu quero retornar a treinar aqui, o que eu preciso fazer? Falei do contexto do ambiente de clube, né, onde a gente consegue ter uma periodização muito bacana, a gente consegue trabalhar junto com o preparador físico, mas dentro do contexto onde eu, o físico, faço praticamente tudo aqui com o indivíduo. Esse é o contexto que eu estou mais atualmente. Critérios de retorno ao esporte, a gente tem testes de força, a gente tem testes de simetria entre os membros, que são coisas diferentes. A gente tem, obviamente, os testes clínicos, né, que a gente faz para identificar alguma instabilidade desse joelho. A gente tem também, além disso, se envolve teste de mudança de direção. A gente tem a presença dos questionários aqui para esse indivíduo. Para quê? Os questionários são para perceber o quanto que ele de fato percebe que o joelho dele está bom ou não. Quanto que de fato ele acha que está confiante para retornar ao esporte. Porque, mais recentemente, a psicologia. Veja bem, eu estou fazendo meu doutorado em psicologia do esporte. Cada vez mais a psicologia tem se tornado um ponto importante para retorno ao esporte.
não só de ligamento cruzado anterior, mas ligamento cruzado anterior é uma das lesões que a gente mais estuda, não só de ligamento cruzado anterior, mas a psicologia é ponto fundamental para que o atleta retorne ao esporte. Não só consiga retornar, mas retornar também à sua performance anterior. Aliás, falei da psicologia aqui e em abril eu fui para o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho e apresentei um trabalho por lá, uma revisão sistemática, onde eu levantei algumas estratégias para reduzir a cinesiofobia após reconstrução do ligamento cruzado anterior. As questões da psicologia são muito importantes, principalmente ligadas à TCC, a terapia cognitivo-comportamental. E além disso, a gente tem estratégias dentro do tratamento a serem utilizadas. Todas essas estratégias eu falo lá na minha mentoria, tá? Então não vou entrar agora muito a fundo nisso, mas só para vocês saberem que é muito importante a gente se atentar nessa variável que vem cada vez mais sendo falada, cada vez sendo mais estudada dentro do contexto não só acadêmico, mas o contexto prático, o contexto de campo, o contexto clínico também. Então agora eu vou citar um pouquinho ali sobre cada um desses critérios de retorno ao esporte. Vamos lá. Primeiro, a gente pensa nos testes mais físicos, né? E é um teste que, infelizmente, muitos locais utilizam apenas ele, que é o exame isocinético. Hoje em dia, a gente tem outros aparelhos que utiliza para verificar a dinamometria desse indivíduo, né? Para verificar a força, que é um teste por isometria. O isocinético é aquela cadeira que muitos clubes utilizam durante a pré-temporada para verificar como está o nível de força do atleta. Passei algum tempo fazendo o isocinético, principalmente na pré-temporada, que saía muitas vezes sem voz, porque eram 30 atletas em um dia para fazer esse exame isocinético. E para quem já viu algum teste isocinético, talvez eu possa até depois colocar lá no grupo da mentoria, o avaliador, no caso eu naquela época, tinha que gritar muito para incentivar o atleta para ele de fato fazer força. E eu saía muitas vezes sem voz. Vamos lá. Bom, valeu Juan Macedo pelo feedback. Ele realmente, né, para live fica melhor, mas sem problemas. Eu estava falando do isocinético, né? O isocinético é um aparelho que mede força. E a força dentro do meu macrociclo de treino, eu divido, aliás, dentro dos mesociclos, entre o terceiro e o sexto mês, o grande foco para mim é reequilibrar as forças. Reequilibrar a força entre uma perna e outra. Então eu não vou esquecer, obviamente, da perna que não está operada, mas eu vou trabalhar no volume muito maior na perna que está operada. Para quê? Para reequilibrar essas forças, para deixar essa força mais simétrica possível. E aqui a gente está falando de força de quê? Força de parte anterior de coxa, ou seja, de força de quadríceps, e parte posterior de coxa. É importante também que a gente tenha uma simetria de força dos músculos do quadril, mas não é um ponto tão fundamental aqui quando a gente pensa no critério de retorno ao esporte, tá bom? E aí eu vou esperar o que desse indivíduo lá em torno do nono mês. Vou esperar um índice de simetria de força de 90% pelo menos. E é importante a gente avaliar também o que? Relação agonista-antagonista. Ou seja, eu tenho na parte da frente o quadríceps, eu tenho na parte de trás da coxa os isquios tibiais. Eu preciso ter um equilíbrio entre essas duas musculaturas na mesma perna. Quanto, Thiago? De maneira geral, um equilíbrio que fique de pelo menos 60%. O que eu quero dizer com isso? Isquios tibiais, ou seja, a parte posterior de coxa, devem ter pelo menos 60% da força da parte anterior de coxa, da parte do quadríceps. E é uma dificuldade quando a gente trabalha com enxertos vindo de posteriores de coxa, obviamente. A gente vai ter uma diferença na morfologia mesmo da musculatura. Exatamente, esse é o índice que relação isquios tibiais e quadríceps. Tá? A gente pode levar isso para uma relação mais funcional também. O que é relação funcional? A gente tem essa relação geral, então lá no aparelho isocinético a gente mede. A gente tem essa relação funcional. O que é a relação funcional? Contração concêntrica do quadríceps, ou seja, contração concêntrica dos extensores do joelho, versus a fase excêntrica dos isquios tibiais.
E aí, obviamente, por ser uma fase excêntrica, eu consigo produzir mais força. Então eu espero que essa relação seja um pouco mais próxima. Ela não vai ser de 60%, ela vai ser de 80%. Ou seja, músculos isquiotibiais na sua fase excêntrica devem ter pelo menos 80% da força de quadríceps. Essa é uma relação mais funcional. Então, dentro de um primeiro critério, a gente já tem aí critérios relacionados à força de uma perna com a outra, da perna operada com a perna não operada. A gente tem aí também, dentro da mesma perna, da perna operada, a relação IQ, que é essa proporção dos músculos anteriores com posteriores de coxa. Na população geral, a gente já vê uma certa diminuição de força de isquiotibiais. Esportes que envolvem futebol precisam ter muita força de isquiotibiais, cara, porque é um tipo de musculatura que a gente tem muita incidência de lesões, tá? A gente tem muita lesão muscular, precisa trabalhar muito essa musculatura. E na fase final a gente precisa ter um volume altíssimo de exercícios que a gente consiga ganhar cada vez mais força dessa musculatura, tá bom? Então a periodização adequada para isso é extremamente importante. Dentro do tipo de enxerto, eu acho que eu falei na live anterior, ou na primeira live, dos mais utilizados. O enxerto vindo de semitendíneo, posterior de coxa, e vindo do tendão do quadríceps, tendão do patelar. O tendão do quadríceps também tem sendo utilizado, mas ainda mais o tendão patelar. Dentro do tendão patelar a gente vai ter uma dificuldade maior de ganhar força de quadríceps, obviamente, porque a gente precisa contrair a musculatura que insere esse tendão. E dentro do tendão vindo de semitendíneo a gente vai ter uma dificuldade maior de ganhar força de flexores do joelho, tá bom? Então, cada tipo de enxerto vai ter a sua particularidade que a gente precisa entender. Galera, eu acho que tem um item que fica na live que é especificamente para pergunta, não tem não? E aí fica melhor que daí eu consigo ver ali, pelo menos para mim aparece aqui um ponto de interrogação, tá? Quando vocês forem perguntar, quem está perguntando no comentário, pode perguntar ali. Por quê? Porque vai subindo aqui o comentário de vocês e eu vou me perdendo um pouco, beleza? Vamos lá, primeiro critério, índice de força, tanto de uma perna com a outra quanto da mesma perna. Segundo critério, simetria de uma perna com a outra. Eu esqueci de citar antes, mas a simetria de massa muscular também é importante. Então a perimetria, avaliar o volume dessa coxa e esperar ali no máximo 1 centímetro de diferença, é o também que eu faço em uma reavaliação. Mas além dessa simetria de volume, de hipertrofia, a gente precisa testar a simetria mais funcional desse indivíduo. E aí envolve o quê? Testes de salto. Os saltos a gente começa a fazer já durante a reabilitação. E aí esse cara vai chegar numa fase final, precisa sair saltando muito bem, com uma boa simetria de uma perna com a outra, tá? Então a gente tem o que a gente chama de rope test, são os testes de saltos com uma perna só. O cara vira praticamente o Saci Pererê nesse dia, porque a gente faz em torno de 3 a 4 sets, 4 testes do rope, que são testes em distância e em tempo. Então o que eu faço geralmente dentro do rope test? O single rope test, que é simplesmente dar um salto com uma perna só, com o objetivo de saltar a maior distância possível. A gente compara uma distância de uma perna com a outra. A gente tem o triplo rope test, que é a distância de 3 saltos em sequência. A gente tem o crossover. O que é o crossover? Crossover tem a ver com cruzamento, né? Crossover tem a ver com mudança. Para o rope test a gente utiliza uma faixa de 6 metros por 15 centímetros. E aí esse cara cruza essa faixa e no terceiro salto ele aterriza e trava. Ele é um pouco mais difícil que o triplo, mas ele é um triplo só que cruzando. E a gente verifica também a distância desse indivíduo. E a gente tem o timed. O que é o timed? Novamente, eu tenho a faixa de 6 metros e esse cara vai saltando da distância 0 até a distância do 6º metro, atravessando a faixa, obviamente, e a gente percebe o tempo que ele faz. A gente pega um tempo e compara com outro, a gente verifica a simetria. Então a gente verifica a simetria de distância, dos saltos que a gente verifica a distância, e a gente verifica a simetria de tempo do salto que a gente testou o tempo.
O que eu espero? Atletas, 90% pelo menos de simetria. Indivíduos de esporte recreacional, né, esportes com uma menor intensidade, sem muita mudança de direção, 85% dá para relevar. Talvez eu nem utilize o último, o teste de timed, tá bom? Então é o que eu espero quando a gente pensa em simetria entre membros. A simetria tem a ver com essa força mais funcional, que avalia força, avalia controle neuromuscular, avalia a potência desse indivíduo, avalia força reativa, tá? Que a partir do momento que eu faço um salto triplo, eu preciso ter capacidade de reagir ao solo e mudar rápido de direção. Eu faço praticamente pliometria ali, e pliometria é algo importantíssimo a ser trabalhado com esse indivíduo. Então tem um segundo critério aí de retorno ao esporte, que é esse indivíduo fazer os rope tests e ter uma boa simetria entre os membros, tá bom? Dentro da avaliação subjetiva, a gente perceber como que esse indivíduo está saltando o rope test é interessante. Por quê? Eu vou ter o dado quantitativo, a distância e o tempo, mas eu posso perceber. E aí, se for muito difícil, né, no dia da avaliação, tô sozinho aqui, não vou conseguir marcar a distância e verificar o salto ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou filmar esse indivíduo. E aí, filmo ele de frente, de lado, né, posso verificar nos dois ângulos. Recomendo fazer nos dois ângulos, mas às vezes não dá. Para quê? Para a gente ver tanto como que esse indivíduo aterriza, principalmente a aterrissagem dele. Será que ele está aterrissando com o joelho entrando muito em valgo? Opa, a gente tem que tomar um certo cuidado aí, porque valgo é um mecanismo de lesão da ligamento cruzado anterior. E outro ponto importante, quando a gente verifica de lado, né, numa visão mais lateral, é o quanto que esse indivíduo dobra o joelho quando ele aterriza. Por quê? É comum no rope test o indivíduo pisar com o joelho muito travado e não fazer um ângulo de flexão adequado. Esse cara está com uma dificuldade de controle neuromuscular. Esse cara tem um risco maior de retornar ao esporte. Tá? Então, esse ângulo de flexão do joelho em aterrissagens com uma perna só, por isso que preciso trabalhar durante a reabilitação. Hein? Aterriza com esse cara, falando do cara aqui, um termo mais genérico, né? Aterriza com esse atleta ou com essa atleta com uma perna só. Força, cansa, faz ele ficar cansado e continua fazendo, porque esse cara vai precisar desse ângulo de flexão do joelho adequado. Tá? Então, análise rope test, a gente tem uma análise quantitativa, distância e tempo, a partir dos 4 testes, e a gente tem também uma análise subjetiva a partir do visual, como que esse cara está aterrissando. Será que esse cara teve muita dificuldade de aterrissar com a perna operada? Ponto importante. Aí, vamos pensar agora em esportes que envolvem mudança de direção. A gente precisa, obviamente, ter um teste que verifica como está a capacidade desse indivíduo de mudar de direção. A gente tem um que é o T-teste. Tá? T-teste, eu faço justamente um T no campo. Eu preciso de um espaço um pouco maior. Né? Você vai pegar ali 10 metros, 5 metros para um lado, 5 metros para o outro. Você vai pedir para esse indivíduo correr para frente, correr para o lado, correr lá no outro cone do lado, voltar para o meio e retornar de costas. Esse cara vai fazer, ele vai descansar, ele vai repetir 2 vezes. Então, ó, repetindo, corre de frente, trava, corre para o lado, até o cone, volta, vai até o último cone, volta para o meio e volta de costas. No geral, a gente espera que essa capacidade de mudar de direção seja abaixo de 11 segundos. Tá? Então, você pega ali a média dos das 3 tentativas e aí você pega ali e espera que essa média seja abaixo de 11 segundos, tá? A capacidade de mudar de direção. Novamente, se você não treinou esse cara para fazer mudança de direção durante a reabilitação, faz nem sentido você fazer esse teste. O cara não está pronto para voltar ao esporte. Você precisa, durante o processo de retorno ao esporte, fazer esse cara mudar de direção e fazer mudar de direção com intensidade, porque os testes vão exigir intensidade dele, tá? No geral, quando a gente pensa em testes mais físicos, são esses. A gente pode utilizar testes secundários, o Y-Balance Test, né, ou o Modified Start Excursion Balance Test? Pode. Não vão ser tão fundamentais quanto esses 3 que eu citei. Além disso, você pode fazer também o Weight Balance Test, que é um teste para ver mobilidade do tornozelo, sem problemas, tá? Se você quer fazer uma avaliação mais completa, show. Um teste para ver resistência dos músculos do core, mas quando a gente pensa em joelho especificamente, a gente vai ir para essa linha dos 3 testes. Então, testes funcionais, a gente envolve
teste de força isocinético, a gente tem testes de saltos, rope test, eu citei aqui 4 testes que são mais utilizados. A gente tem também o T-teste, que é para ver a capacidade do indivíduo de mudar a direção em alta intensidade. Para quê? Para ele mudar a direção em alta intensidade no esporte dele, para isso que esse cara precisa treinar. Tá bom? Então, critério de retorno ao esporte, lembrando, por 2 motivos. Retornar com mais segurança ao esporte, ou seja, uma menor chance de lesionar novamente, veja bem, seja o mesmo joelho já operado, ou seja o joelho não operado. E o segundo motivo de critério para alta, teste de critério para alta, é para esse cara voltar numa performance digna de retorno ao esporte. Tá? Não dá para tratar o LCA 100% dentro do consultório, não dá para tratar o LCA 100% dentro do Pilates, com Yoga. Esse cara precisa de carga, precisa ter intensidade, tá? Quando a gente pensa em esporte. Vamos lá, sair dos testes, agora vamos pensar, bom, não vou nem citar aqui testes clínicos, né, gaveta, Lachman, vamos pensar em nem amplitude de movimento, isso aí é óbvio, né, estou aqui para falar de algo mais complexos, talvez eu falo lá na mentoria como avaliar cada um dos itens, tá, como que é o passo a passo, como que é o método, mas não vamos tentar isso, é para a gente entender o geral hoje aqui, tá? Questionários, eu particularmente utilizo 2, você pode usar mais? Com certeza. Os 2 mais importantes e que realmente eu utilizava muito, um que é o Lishon ou Lishon, depende do tipo de leitura que você faz. Mas o Lishon diz muito a sintomas de joelho, então talvez na fase inicial seja interessante. Depois esse cara não vai ter sintomas, ele não tem muitas coisas dentro do questionário relacionadas ao esporte. Em 2017, quando participei lá de uns primeiros congressos nacionais da SONAF, em Caldas Novas, houve lá uma mesa onde se chegou a um consenso de retorno ao esporte para a reconstrução do LCA. Para você ver, nesse período ainda se falava um pouquinho ali do 6º mês de retorno ao esporte. Não falei do tempo ainda, né? Não falei do tempo, vou falar depois. Esse é um tema bastante polêmico. E aí se começou a falar um pouco mais de tempo de retorno ao esporte um pouco mais alongado e associando 2 questionários principalmente. Naquela época não se falava no segundo questionário que eu vou citar aqui, mas um deles sim, que é o IKDC. O IKDC é uma sigla em inglês que é um formulário subjetivo do joelho, onde a gente dá para o atleta responder. É um questionário rápido, onde ele dá uma pontuação final, um gradiente que vai de 0 a 100, e quanto maior a pontuação, melhor. Tá? Eu faço isso através do Forbes, aí envio para ele, responde pra gente ver como é que você está antes de fazer os testes, né? A gente já tem uma ideia de como que esse cara vai pro teste. O IKDC ele avalia componentes do esporte, então é uma escala Likert, né? Vai de 0 a 5 em alguns itens, e algumas de 0 a 10, e diz muito sobre a percepção dele de fazer atividades com intensidade mais alta. Se você está fazendo intensidade mais alta durante a reabilitação, óbvio que o IKDC dele vai dar uma pontuação mais alta. Óbvio que esse cara está mais preparado para retornar ao esporte. Tá? Quanto mais alta a pontuação, melhor. Ideal que seja lá pelo menos uns 80%. E tem outro questionário que é o ACL-RSI. ACL de ligamento cruzado anterior, né? Anterior cruzado de ligamento. E o RSI, Return to Sport Index. Né? Uma pontuação aí de retorno ao esporte. Esse ACL-RSI, ele tem sido falado mais recentemente. E aí é interessante que você esteja nessa live, porque, como eu já citei anteriormente, cada vez mais tem se atentado aos aspectos psicológicos do retorno ao esporte. Por quê? Eu citei lá no início, qual é o principal motivo de não retorno ao esporte? A gente tem lá os sintomas de joelho. Mas qual é o segundo principal motivo de não retorno ao esporte? Ou de não retorno ao esporte, ou de não retorno à mesma performance anterior. Cinesiofobia. Basicamente, falta de confiança. E o ACL-RSI, ele avalia o quê? A confiança do atleta sobre o joelho dele para fazer as demandas funcionais e as demandas do esporte. Tá? É isso que o ACL-RSI verifica, os aspectos psicológicos do atleta. Se o atleta não está com uma boa prontidão psicológica, esse é o termo que se utiliza, esse cara não está pronto para voltar ao esporte. Não está pronto. Ele está sem confiança, ele não vai conseguir performar.
a gente precisa, dentro da reabilitação dele, trazer ele um pouco mais, esperar um pouco mais e treinar alguns componentes para deixar esse indivíduo mais confiante. Alguns aspectos gerais para aumentar a confiança do indivíduo. 1. Elaborar metas com ele. 2. Deixar tudo claro qual que é o processo de reabilitação. Tá? 3. Exposição gradual ao risco. Mostrar para ele que é possível fazer alguns movimentos que ele talvez não esteja tão adaptado. E 4. Uma exposição gradual ao caos, ao ambiente caótico. Tá? 4 itens. Citei aqui. Lá na mentoria eu vou entrar a fundo em estratégias de como reduzir a cinesiofobia após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Tá? Tem estratégias de visualização, tem estratégias de controle de carga. Algumas estratégias eu utilizei no meu trabalho que eu levei lá para o congresso de cirurgia de joelho. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, acabando a live, veja bem, acabando a live, vá no meu perfil. Se você chegou agora na live, acabando ela, vai lá no meu perfil, clica no link que está lá embaixo, no link que está na bio, e vai para o link da mentoria, tá? Lá tem um grupo do WhatsApp, que só quem está no grupo vai receber algo muito especial, um desconto muito especial para a mentoria, que eu vou lançar daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então eu tenho aqui os critérios bem estabelecidos. Tenho critérios funcionais, força, através do cinético, critério de simetria entre o membro, rope test, mudança de direção, capacidade de mudar de direção através do T-test, e eu vou ter a percepção do indivíduo, IKDC 2000, e eu vou ter o ACL-RC. Se a gente chutar esses itens, e esse cara passar nesse teste, passar nessa prova, esse cara vai provavelmente estar muito bom para performar. Esse cara está apto para retornar ao treino. Só que um ponto é importante, e é o ponto mais polêmico aqui, tá? Enquanto eu tomo água aqui, alguém pode dizer para mim qual que é o último critério agora que eu vou falar? Vamos lá. Eu coloquei nos stories recentemente algo relacionado a ele, que diz respeito a período, a meses. Enquanto eu tomo água aqui, deixo vocês responderem, vamos ver o que vocês acham. Qual que é esse último critério de retorno ao esporte? Quanto a esse último critério, ele é um critério que pode variar, tá? E aí é onde eu vou entrar um pouco mais hoje e que talvez seja um pouco polêmico para alguns. Cara, a gente já está 50 minutos aqui, são 9 horas e 10. Vou agora falar disso. Bom, Juan Machado, completa a cicatrização do LCA. Tá aí, né? Foi bem específico. A gente pode resumir isso em tempo, né? Tempo de cicatrização, tempo de pós-operatório. Por quê? Para quem é um pouco mais velho, para quem é um pouco mais antigo, um pouco mais experiente, vai lembrar que antes os atletas pós-reconstrução de LCA voltavam com 6 meses. E inclusive recebi essa mensagem hoje lá no clube do LCA, poxa, eu voltei com 6 meses, hoje em dia não entendo porque que se volta tão mais tarde, né? A partir dessa enquete que eu fiz. E o que se percebe, né? Que quanto mais postergado, maior é a chance do tendão virar um ligamento. Aquilo que a gente chama de ligamentização. Por que se espera mais? Porque percebe-se que quanto mais próximo de 12 meses, melhor ainda 18 meses, mas essa não é a realidade dentro do esporte de alto rendimento, maior é a proporção desse tendão virar um ligamento. O que acontece? A gente faz uma reconstrução do LCA, o indivíduo faz uma reconstrução do LCA. O que acontece com aquele tendão que ele reconstruiu, que ele colocou lá no lugar como enxerto? Esse tendão vai morrer
vai sofrer um processo de necrose, e aí depois disso ele vai virar um ligamento, ou seja, vai sofrer uma ligamentização. E esse processo de ligamentização, ele demora, cara, ele demora, e é melhor que seja lá próximo de 1 ano, tá? Melhor ainda, como eu já citei, próximo de 18 meses. E aí, em virtude disso, começou-se a postergar um pouco mais esse retorno. Até porque não tinha muito critério antes. Eu estou falando desses critérios, os critérios são relativamente recentes. A gente tem menos de 10 anos sobre isso, sobre esses critérios que estão estabelecidos. Talvez daqui a 10 anos a gente tenha outros critérios adicionais para aumentar a segurança e aumentar o critério de retorno ao esporte desse indivíduo. Porque tá difícil de evoluir quanto ao tempo. Talvez quanto aos outros critérios a gente consiga evoluir. Então hoje se recomenda um tempo um pouco mais postergado. Por isso que hoje, no 6º mês, só a partir do 6º mês é que de fato começa a transição. Alguns locais aceleram um pouco mais isso. Eu particularmente não sou tão favorável, mas alguns locais aceleram um pouco isso e fazem com que alguns indivíduos retornem um pouco mais cedo. Ainda sobre o tempo, tem um estudo que ele foi meio que um marco ali, um divisor de águas, que ele é 2016. Eu não lembro bem o nome do ator, se é Gringer. Eu sei que o título ele diz alguma coisa assim. Foi publicado no British Journal of Sports Medicine, o principal jornal e revista da medicina esportiva. Ele diz assim: uma simples decisão pode salvar o ligamento cruzado anterior. Tá? O que esse artigo traz? Ele traz que depois do 6º mês até o 9º mês, cada mês que se posterga, ou seja, do 6º para o 7º, 7º para o 8º, do 8º para o 9º, cada mês que passa, esse indivíduo, obviamente a partir de um cálculo estatístico, ele tem 51% menos chance de romper o LCA novamente. Veja bem, entre o 6º e o 9º mês. Esse estudo foi um divisor de água, tá? 6º para o 7º, 7º para o 8º, 8º para o 9º. Cada mês que passa dentro desses 3 meses, o indivíduo que retorna ao esporte reduz a chance de romper o ligamento cruzado anterior novamente em 51%. Tá? Então, a partir desse estudo também começou-se a entender um pouco mais a importância desse tempo. Tá? E o tempo, eu costumo dizer que ele é um pouco relativo de acordo com o contexto que a gente está inserido. Eu vou dar 2 exemplos que eu dei recentemente lá nos meus stories e vocês já vão entender o porquê. Esses 2 exemplos recentes, tá? A gente tem um exemplo recente, Courtois, Éder Militão. Os dois retornaram com menos de 9 meses. Hoje em dia se preconiza o quê? 9 a 12 meses de tratamento. Legal. Dentro do contexto clínico eu consigo segurar bem aqui o cara 9, 10, 11, 12 meses de tratamento. Mas dentro do contexto de futebol, cara, é difícil. É difícil. Já tive inserido, né? E tem uma certa pressão. Só que além da pressão, o atleta profissional, ele já chega no 6º mês com um nível de força muito bom. Esse cara já cumpre os critérios funcionais dele lá no 6º mês. Aquilo que a gente faz lá no 9º, esse cara já consegue cumprir lá no 6º mês. Porque é aquilo que eu citei anteriormente. Há uma periodização onde esse cara trabalha 10, 11, 12 turnos na semana. Ele trabalha manhã e tarde, todo dia. É impossível você não ficar forte assim. É impossível você não conseguir ganhar controle de movimento dessa forma. Então, alguns processos são acelerados. E aí, a partir disso, é um pouco mais difícil de segurar. Além de que é um pouco difícil do contexto de performance, né? Às vezes a equipe precisa daquele cara. Citei 2 exemplos. O Courtois voltou a jogar uma final de Champions League. Voltou bem. Contexto, ambiente. O Éder Militão voltou também. Ele voltou, inclusive, com menos de 8 meses. E aí, eu estava analisando um pouco o retorno dele na época, fiz algumas postagens sobre. Ele lesiona contra o Athletic Bilbao, no primeiro turno da La Liga, e volta contra o mesmo Athletic Bilbao na La Liga. Só que ele joga 3 minutos só, mal toca na bola. Mas às vezes é um retorno muito mais simbólico. Provavelmente ele não estava no nível da performance. Mas é o contexto. A gente não entende muito bem o que há por dentro lá para de fato
julgar esses fatores. Fato é que o tempo em si, e aí eu vou entrar numa parte um pouco mais polêmica, mas antes disso eu vou falar de um outro grupo que o tempo ele é um pouco mais relativo. Por quê? Dois grupos, aliás. Primeiro, indivíduos com frouxidão ligamentar. Três grupos, vamos lá. Indivíduos com frouxidão ligamentar, mulheres e indivíduos que já romperam uma vez o LCA, que estão passando pela segunda cirurgia. Esses três grupos, eles já são por si só um fator de risco para lesão de LCA. Eles já têm uma chance maior do que eu de romper o LCA. Então, faz sentido que eu talvez segure um pouco mais a reabilitação, dentro da medida do possível, obviamente. Então eu postergue um pouco mais o tempo, leve um pouco mais próximo de 12 meses. Vai ser algo um pouco mais seguro no critério tempo. Claro que, se eu atingir o tempo e não atingir critérios funcionais, de nada adianta. Se eu não atingir os critérios funcionais, mas o cara está com 1 ano de tratamento, vou liberar? Não faz sentido. Agora, atingir critérios funcionais e esse cara está com 6 meses, cara, vamos segurar um pouquinho mais alguns meses aí, tá? Então a gente tem contextos diferentes. É importante a gente ter que o critério tempo não é único, que o critério teste funcional não é único, eles se somam, tá? E o contexto vai determinar um pouquinho se eu vou postergar um pouco mais a reabilitação ou se eu vou conseguir jogar esse cara um pouco mais cedo. E aí, sobre jogar mais cedo, esse ano teve uma publicação melhor salvar do que pedir desculpas. É um pouco a tradução inicial desse artigo publicado na JOSP. Melhor salvar do que pedir desculpas é uma pergunta, né? E aí ele traz a comparação, uma meta-análise que pega alguns estudos e aí ele compara. Esse artigo eu vou deixar disponível depois lá no grupo da mentoria, tá? Lá no grupo da comunidade. Então, se você ainda não está no grupo, acabando a live, vai no meu perfil, clica no link que está lá e entra no grupo, que eu vou jogar esse artigo depois lá. Já falei dele por lá, mas ainda não disponibilizei, tá? Além disso, depois de fazer isso, eu vou disponibilizar a mentoria para quem está no grupo. E a mentoria, cara, eu vou disponibilizar exclusivamente até sábado de manhã para quem está no grupo. Depois de sábado eu posso disponibilizar para o restante. Porém, vai depender um pouco da disponibilidade de vagas que sobrarem. Tá? Então, se eu fosse você, acabando a live, eu entraria no grupo, porque você vai receber mais informações por lá, tá bom? E aí, dentro do critério tempo, início do ano, esse artigo, ele traz uma comparação entre atletas normais, vamos chamar de amadores, de futebol, tá? Atletas amadores e atletas profissionais. Ele percebe o quê? Dentro dos atletas amadores, faz realmente sentido a gente segurar esse cara mais de 9 meses. Por quê? Dentro da meta-análise, ele pega e compara e percebe que o grupo que volta antes dos 9 meses, esse grupo rompe mais o ligamento cruzado anterior. Agora, quando a gente vai para o futebol profissional, esse artigo também analisou isso. O que eles percebem? Que os dados se equiparam. Ou seja, o cara que volta antes dos 9 meses tem a mesma chance de lesionar que o cara que volta depois. O que esse dado nos dá? Thiago, então, 8º mês, tá liberado. Futebol profissional até faz sentido. Agora, vamos entender que o tempo, novamente, tá? Importante entender. O tempo não é o único fator de retorno ao esporte. Some com os critérios que a gente citou anteriormente, os critérios funcionais, tá? E some com os questionários. Se esse cara estiver bem, e se ele tiver cumprido todas as fases da reabilitação, aí faz algum sentido. Aí faz algum sentido o Courtois voltar antes. Aí faz algum sentido o Éder Militão retornar um pouco antes. Faz algum sentido os atletas retornarem antes, tá? Ano passado, aliás, 2022, tá? Vou citar alguns casos aqui. E também porque conversei com colegas que trabalharam nesses casos. O Grêmio tinha um atleta, o Grêmio estava na Série B ainda, tinha um atleta que rompeu o LCA. Ele voltou
não me lembro bem exatamente o período, mas foi antes dos 9 meses, acho que foi com 8 meses e 20 dias, alguma coisa assim. Ou seja, quase 9 meses. E já vou explicar um pouquinho por que desses trimestres, né? Ou seja, quase 9 meses. O que aconteceu? Segundo jogo dele, ele rompeu o LCA, cara. Ele rompeu de novo o ligamento cruzado anterior, no jogo contra o Sampaio Corrêa. Resultado, caíram em cima do departamento médico de fisioterapia do Grêmio. A questão é, a gente lembra, a gente precisa ter um certo cuidado aqui, também trabalhei no contexto do futebol profissional, é a exposição desses caras. Por quê? Ninguém sabe se eu tenho um paciente que liberei para jogar e rompeu de novo o LCA. Com 9, 10 meses. Mas lá a gente fica sabendo. Então a gente tem um viés, que é o viés da informação aqui, que a gente precisa se atentar. Um outro viés relacionado à informação é que já perceberam que a informação ruim chega mais fácil. Quantos caras retornam antes dos 9 meses e não acontece nada com eles? Nada. A gente não fica sabendo. Pois é, mas a gente vai lembrar de casos. Além deles, teve ano passado o Paulinho, volante do Corinthians também, que retornou, se não me engano, em fevereiro, rompeu depois de 5 ou 6 jogos, alguma coisa desse tipo. Também, outro caso, caíram em cima de colegas da nossa profissão, sem entender o contexto. Tá? Então é algo que a gente precisa tomar certo cuidado. Isso é um ponto que eu debato muito. E esse artigo ele é muito legal por isso. E pouca gente que bateu nesses caras citou e se atentou a esse artigo, tá? Porque é uma evidência mostrando que, olha, o atleta profissional de futebol parece que é seguro aqui retornar um pouco antes, desde que cumpra com os critérios físicos, cumpra com os critérios psicológicos e também passe por todas as fases, tá? Por isso que eu faço o macrociclo, divido em mesociclos, e na fase de retorno ao esporte, aí é um mesociclo, são alguns mesociclos, aliás, que a gente precisa ter uma exposição gradual desse caos e deixar o cara mais pronto possível para retornar ao esporte. Se você consegue segurar um pouco mais, ótimo, perfeito. Porque você já vai recondicionando esse cara, você já vai trabalhando componentes físicos dele, deixando ele mais confiante e você ganha tempo. Você ganha tempo de ligamentização. Se não dá para segurar muito, você está no contexto profissional, deixa esse cara pronto, tá? Deixa esse cara pronto e tenta levar um pouquinho mais ali próximo do 9º mês. Mas esse artigo ele é muito interessante por esse tempo, tá? Então a gente tem dentro do critério tempo, o critério tempo ele é relativo. Olha só que interessante, ele é relativo. Cabe a gente tomar a decisão compartilhada, obviamente. Então assim, a decisão também precisa partir que ela é compartilhada. Se eu estou no contexto de esporte profissional, eu vou compartilhar uma decisão com quem? O atleta, primeiro com o atleta. Comissão técnica, preparador físico, tá? Vou compartilhar minha decisão. O médico também, né, obviamente. Eu não preciso abraçar tudo pra mim. Cara, você não precisa, senão é o salvador da pátria, tá bom? Dentro do contexto clínico particular, vai ser compartilhado também. Olha, a gente pode retornar agora um pouco antes. Sei que você tá com um pouco de pressa, né? Quando bate no 9º mês. Mas estou vendo que não é um período tão seguro ainda. A gente precisa trabalhar um pouco mais essa valência aqui de mudança de direção, o seu salto, a gente precisa melhorar um pouco mais a qualidade. Dentro da parte de retorno de campo, a gente precisa trabalhar um pouco algumas valências de reação, algumas valências com caos um pouco maior. Vamos trabalhar um pouco mais durante essas 4, 6 semanas, intensificar um pouco, e a gente reavalia lá no final. O que você acha? Compartilha a decisão. Dá um abraço para você. Não toma toda essa responsabilidade. Sei que a gente gosta, às vezes, de abraçar. Não, vamos lá, eu vou conseguir. Mas compartilha. Não é uma decisão só tua, tá bom? Esse processo de uma decisão é importante também. E dentro da mentoria a gente fala bastante sobre isso. Cara, a fase de retorno ao esporte é a fase que eu mais gosto. Né? Hoje estou na clínica, mas quando eu tenho esse paciente, eu vou para campo. A gente não tem muito espaço aqui na clínica, eu vou para campo com esse cara. Levo ele para o campo aqui do lado, gramado sintético. Se é um cara que pratica esporte de areia, vamos para areia. Se é quadra, a gente arruma uma quadra. A gente precisa colocar o ambiente desse cara e estimular cada vez mais o caos. Tá?
Vamos recapitular? Vamos recapitular para a gente conseguir fechar. Antes da gente fechar, galera, eu queria deixar um anúncio aqui para vocês, tá? A gente está na nossa terceira live das 6. São 6 lives que eu vou fazer durante 6 semanas, falando de ligamento cruzado anterior. A primeira live foi sobre prevenção e mecanismo de lesão. A segunda foi tipos de tratamento, cirúrgico ou conservador. E nessa, a gente retornou ao esporte. A próxima live eu vou trazer o Felipe Souto, que é um atleta profissional de futebol, que atualmente está no Botafogo de Ribeirão. E por que eu vou trazer o Felipe Souto? O Felipe Souto, ele rompeu ano passado o ligamento cruzado dele. Foi no mês de maio, eu acho, de 2023. Eu tinha acabado de postar um texto sobre possibilidade de tratamento, mais ou menos o que eu falei na live anterior. E ele rompeu, teve o diagnóstico no dia seguinte da ruptura do LCA e me ligou. Eu já conheci ele, trabalhei com ele no outro clube. Eu fiquei até, puxa, deu problema aqui, né? Felipe Souto me ligando, do nada, assim, fazia algum tempo que a gente não conversava. Ele, Thiagão, tive o diagnóstico aqui de ruptura do LCA. Semana que vem, eu não lembro exatamente o dia, tô indo fazer cirurgia. Vi que você colocou ali a possibilidade de tratamento conservador, é possível? Falei, cara, no seu caso, não tem como. Futebol profissional, você pode até tentar, mas dentro das possibilidades atuais, a gente não vê muita evidência nesse sentido. E aí é um cara que eu não tratei ele durante a habilitação do LCA, mas eu acompanhei muito, conversei com ele, né? Passei algumas coisas sobre aquilo que tinha de conhecimento para agregar. E aí é um cara que vai agregar bastante sobre a visão do atleta durante a reconstrução do LCA. Tá? Antes de sair da live, olha só, vou recapitular e vou passar uma informação muito importante para você que está aqui. Olha só, se você não está no grupo ainda, na comunidade do Clube do LCA, acabando a live, vai correndo no meu perfil, clica no link Mentoria do LCA, Turma 01, e entra no grupo, tá? Porque daqui a pouco eu vou jogar lá no grupo o seguinte. Eu estou abrindo agora, e estou deixando público, a minha mentoria do Clube do LCA. O que vai ser a mentoria do Clube do LCA? Vão ser 6 semanas, tá? 6 semanas. Estou fazendo o sinal de 5 aqui, mas são 6 semanas, tá? Começando no dia 19 de setembro. Semanalmente, ao vivo, aulas online em torno de 2 horas. Associado a isso, eu vou ter encontros individuais, então são 3 encontros individuais. Então veja bem, o que é a mentoria do Clube do LCA? Lá, você vai saber, essa mentoria é voltada para fisioterapeutas profissionais da área, né? Fisioterapeutas que trabalham na área ortopédica esportiva e estudantes da área. Vão ser 6 semanas, veja bem, 6 semanas de encontro com a turma. E dentro dessas 6 semanas a gente vai ter 3 encontros individuais. Eu e você, face to face, tá? One on one. Por quê? E vão ser online, né? Obviamente, para a gente conseguir atender o Brasil inteiro. O que vai acontecer? A gente vai ter uma divisão de conteúdos e eu vou deixar isso disponível lá no grupo do WhatsApp, lá na comunidade. Então, quem está na comunidade vai ter prioridade para o número de vagas, que é um número limitado. Tá? Eu estou lançando agora, o primeiro lote vai ficar disponível até o dia 30 de agosto. Ou seja, até o final do mês, até o dia seguinte da última live, que é a sexta. Tá? Mas por que eu estou falando isso agora? É o primeiro lote e eu vou dar prioridade para quem está lá no grupo, para quem é membro da comunidade. Tá? Até sábado de manhã, só quem é membro do grupo vai ficar sabendo. Só quem é membro do grupo vai receber o link para se inscrever. Tá bom? Depois sim, se houver vagas, eu vou abrir para o restante. Veja bem, a mentoria não é um curso online. Tá? Eu não vou, ao final das lives aqui, jogar um curso online onde eu mal me importo com o que você aprende, onde eu não dou feedback, onde a gente não tem troca, e outra, onde a gente não faz relações, onde a gente não faz network. Cansei de fazer alguns cursos e conhecer várias pessoas que me agregaram muito em trabalho. Pode ser também uma oportunidade para isso. Para o primeiro lote, eu vou dar um desconto. Veja bem, o bônus do primeiro lote. Desconto de R$400. Sim,
R$ 400 só para o primeiro lote. O primeiro lote vai até 30 de agosto. E além disso, eu vou disponibilizar para vocês, veja bem, vou disponibilizar como bônus o meu curso de avaliação, prevenção e tratamento das lesões do joelho, que vai estar disponível depois de finalizar a mentoria. Esse curso é um curso avaliado em R$ 547. Então, quando a gente soma o curso e soma o desconto que eu estou dando, a gente tem quase R$ 1.000 de bônus para você. Veja bem, dentro da mentoria, primeiro lote, até 30 de agosto, você vai ter praticamente R$ 1.000 de bônus. Tá? A prioridade é para quem vai estar no grupo. Então, saindo da live, corre para o grupo que eu vou mandar lá. Tá? A inscrição vai abrir às 9h55 da noite. Depois, se as vagas não forem preenchidas ainda, eu não vou me responsabilizar sobre o preenchimento total do número de vagas. Se as vagas não forem preenchidas ainda até sábado de manhã pelas pessoas que estão no grupo, aí sim, aí sim eu vou disponibilizar para o restante e vou começar a anunciar. Mas a prioridade é para quem vai estar no grupo, tá? Até sábado de manhã. O primeiro lote vai até 30 de agosto, mas não me responsabilizo sobre o número de vagas ficarem disponíveis até o final do mês. Tá bom? Dito isso, recapitulando nossa live de hoje, critérios de alta para retorno ao esporte. Primeiro ponto importante a gente considerar, critério de retorno ao esporte é um processo gradual, um processo contínuo, um processo que ocorre com o tempo, desde o dia 1 da fisioterapia. Não é algo que ocorre de repente. Não tem como você, olha só, sempre que eu fui fazer testes de critério para alta, eu já sabia, esse cara vai conseguir. Porque seria muita irresponsabilidade minha colocar um cara para fazer teste de salto, sendo que eu nunca saltei com ele direito. Então, sempre que eu vou fazer um teste de critério para alta, para retornar de fato o atleta para o treino, para a competição, eu sabia que esse cara estava pronto. Porque a reputação dele foi tão boa, cara. A gente conseguiu cumprir cada período, cada ciclo, cumprir cada fase, avançar através de critérios, que a gente sabe com certeza quando chega lá no final se a gente consegue ou não. Tá? Claro que em alguns casos a gente precisa postergar um pouco mais, casos principalmente como eu já citei, hipermobilidade articular, mulheres, se possível, e recidivas de lesões, ou seja, segundas, terceiras lesões de ligamento cruzado anterior. Tá? Vamos lá, critérios físicos. Boa simetria de força entre uma perna e outra, critério de pelo menos 90% entre quadríceps, 90% de isquiotibiais de uma perna com a outra. Simetria de força, quando a gente pensa em relação em quê? Pelo menos 60%, tá? Isquiotibiais e quadríceps. Segundo critério, boa simetria entre os membros. Eu não estou falando de simetria de força, estou falando de simetria funcional, simetria de salto. Rope test, 4 rope tests. Simples, triplo, crossover e rope test por tempo, tá? Simetria de pelo menos 90%. Terceiro teste, se é um esporte que envolve mudança de direção, T-teste abaixo de 11 segundos. Os dois últimos, critérios relacionados à percepção do atleta ou do paciente sobre a própria lesão. Critério relacionado ao IKDC, com uma pontuação alta, e o ACL e RSI, uma pontuação alta também. Critério de percepção do atleta sobre a função do joelho dele, percepção do atleta sobre os aspectos psicológicos, a confiança dele de retornar ao esporte. 5 critérios fundamentais somados ao tempo. Tempo não é o único critério. Fosse o único critério, fazia cirurgia, vai para casa, volta daqui 9 meses para eu liberar você. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona se você quer retornar ao esporte de forma segura. Não é assim que funciona se você quer retornar ao esporte de maneira que consiga retornar à sua performance anterior. Tá bom? Galera, estamos finalizando por aqui. Se você ainda não está no grupo, vou jogar lá no grupo as informações da nossa mentoria do Clube do LCA. Recapitulando como vai ser a mentoria. 6 semanas, começando em 19 de setembro, toda quinta-feira à noite. Detalhe, Thiago, eu não vou poder assistir online, quinta-feira à noite é difícil. Bom, a gente está numa quinta-feira aqui, mas ok, eu entendo. As aulas vão ficar gravadas e disponíveis, tá bom? 6 quinta-feiras seguidas,
somados a 3 mentorias individuais one on one, tá bom? Retirar dúvidas e tentar como evoluir em critérios, discussão de casos, fazer network, fazer relações, é para isso que são as mentorias. E além disso, primeiro lote até 30 de agosto, você vai ter acesso ao meu curso online de avaliação, prevenção e tratamento das lesões de joelho, que somado ao desconto de R$400 desse primeiro lote, você vai ter um bônus aí de praticamente R$1.000, tá bom? Até 30 de agosto, porém, até sábado de manhã, a prioridade é para quem está no grupo. Então, se você não está no grupo ainda, sai da live, quando eu fechar aqui, obviamente, sai da live, vai no meu perfil, link está na bio, clica lá no link da mentoria e corre, que daqui a pouco eu vou jogar lá no grupo. As vagas, as inscrições, abrem às 9h55.